Pronto. Estamos então gravando mais um estudo do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, do Centro Espírita Francisco de Assis. Hoje nós vamos continuar o tema que nós já vimos há 2 semanas estudando, que é sobre os primeiros 4 discípulos. Tema que está nos 4 evangelistas, com algumas diferenças, como a gente já viu. E hoje, aproveitando a presença do Antônio Carlos aqui, vamos reler, apesar de serem. Tem alguns textos mais longos, como o de Lucas, mas deixa eu colocar aqui para a gente fazer a leitura deles, para a gente relembrar dessas passagens. É o tempo que também o pessoal vai entrando. Já fiz aqui o lembrete. E vamos lá. Não sei se alguém está com alguma dificuldade de entrar. Deixa eu colocar aqui a passagem, então. Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 25. Vamos lá, então. Olívio, você pode ler Mateus? A gente vai compartilhando a leitura. Eu não sei se Olívio travou. Ligou agora, ligou o microfone. Pronto, Olívio. Pronto. Não, é porque eu tinha ligado o microfone, mas estou aqui. Bora lá. Leitura da perícope. Mateus 4, capítulo 4, de 18 a 25. Enquanto circulava junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, lançando a rede circular no mar, pois eram pescadores. 4:19. Diz-lhes: vinde após mim, e vos fareis pescadores de homens. 4:20. Eles, deixando imediatamente as redes, seguiram-no. 4:21. Avançando dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco, com Zebedeu, o pai deles, restaurando as suas redes, e o chamou. 4:22. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Aí, 4:23, né? E percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, proclamando o evangelho do reino, curando toda doença e toda enfermidade entre o povo. 4:24. A sua fama espalhou-se pela Síria inteira e trouxeram-lhe todos os que estavam mal, acometidos de diversas doenças e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e eles o curou. 4:25. E seguiram turbas numerosas da Galileia, de Decápole, de Jerusalém, da Judéia e de outro lado do Jordão. Para aqui eu continuo. Pode aqui, já ler depois a gente Marcos, continua? que é curtinho. Pode? Pronto. Bora lá. 1:16. Marcos, passando ao redor do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, lançando a rede no mar, pois eram pescadores. 1:17. Disseram-lhe Jesus: vinde após mim, e vos fareis que se tornem pescadores de homens. 1:18. E deixando imediatamente as redes, seguiram. 1:19. Avançando um pouco, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, eles próprios no barco, restaurando as suas redes. 1:20. E o chamou imediatamente, e deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Ou seja, parece que Zebedeu tinha uma pequena empresa, né? Ou uma empresa, né? Eu ia falar aqui que tinha empregado. Ele era o dono Foi isso que eu estava de 2 lendo barcos. hoje. Uma das coisas que eu encontrei foi justamente Zebedeu tinha barcos para pesca, etc, etc. Mas é muito escasso. Fala que Olívio, você está travando um pouquinho para a gente. O Cristo. Dá a entender que fosse financeiramente o Cristo em várias suas atividades. Se você quiser, eu acho que se você tirar a sua imagem, talvez fica mais fluido. Tira a sua câmera. Pronto. Fica melhor, pronto. Exatamente, pronto.
Quando eu estou dando aula aqui para não dar zebra, eu sempre... Rapaz, essa internet já troquei, passei para 200 e pouco, mas quando a gente começa a falar, ela cai, não sei o que é. Se eu desligar algumas coisas que estão ligadas aqui, Mas já melhorou, viu? desligar a internet, peraí. Não sei se é só para mim. Antônio, Pronto, eu estou desligando você também as também coisas aqui que eu estou usando. Também. Deixar só também, né? o WhatsApp aberto, que pode ser alguma coisa. Certo, mas Ótimo, mas melhorou. melhora. Quando a gente corta, diminui o fluxo de... Pronto. Mas aí você está E falando agora, sobre Zebedeu. a Síria eu mandei para ti, né? Sim, está aqui comigo. Acho que Aham. Antônio ia falar alguma coisa sobre Zebedeu, Fala sobre a Síria, né? Zebedeu. que ele tinha dois Pronto. barcos. É. Não, mas o Olívio já pesquisou. Dois Era uma barcos. empresinha que ele tinha mesmo, né? Ele era um empresáriozinho de pesca, né? Empregados e Uhum. sócios. Ok. A gente vê aqui que o texto de Marcos basicamente traz os mesmos fatos um pouquinho mais resumido em relação ao de Mateus. Os de Lucas e de João é que vão acrescentar alguns pontos. A gente até discutiu, já aproveitando que você está aqui, Antônio, a gente É. discutiu que alguns estudiosos vão dizer que esses fatos não são o mesmo fato, teriam sido fatos diferentes por causa das diferenças entre eles, Uhum. como a gente vai ver. Mas há uma discussão, né? Há uma discussão sobre isso, não é definido. Mas o legal é que, apesar das narrações serem diferentes, até em lugares diferentes, aqui a gente vê falando de Galileia, né? Mais especificamente da Galileia. Em João, a gente vai ver que ele se situa na Judéia, muito embora a gente viu também que a Judéia muitas vezes era usada para se referir a toda aquela região, né? A Judéia em sentido amplo, e a Judéia em sentido mais estrito era aquela região mais ao sul ali, onde ficava Jerusalém, né? A sul do Mar da Galileia, e a Galileia ficava mais no norte. Mas eu vi que o Olívio até trouxe um mapa aqui também, então vai ficar mais fácil depois para a gente ver. Vamos para Lucas. Olha, Lucas é bem mais extenso, traz mais informações. Verdade. A gente está há 2 semanas já estudando sobre esse tema, mas ainda tem muito pano para manga, viu? Parece que a gente só começou. Vamos lá para Lucas, então. Antônio, você pode ler, meu amigo? Você lê Posso. Lucas e eu leio o João. Ok. Tá travando a voz aí ou tá legal? Para mim tá ótimo. Legal, tá legal. Bom, Tá legal. Lucas 5, 11. E sucedeu que, ao espremer-se a multidão em torno de ele para ouvir a palavra de Deus, ele mesmo estava de pé junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos atracados junto ao lago. Os pescadores, tendo desembarcado deles, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe para afastar-se um pouco da terra. Após sentar-se, ensinava as turbas do barco. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e desce as vossas redes para a pescaria. Em resposta, disse Simão: Comandante, é isso mesmo? A próxima linha é comandante. Labutando Isso. durante toda a noite, nada apanhamos, mas, com base em tua palavra, descerei as redes. Isso aqui é a tradução do Haroldo, né? É a tradução do Haroldo. Ah. Ao fazerem isso, recolheram uma numerosa quantidade de peixes. As redes deles se rompiam. E acenaram aos parceiros do outro lado do barco para vir arrastar as redes junto com eles. Vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de se afundarem.
Ao ver isso, Simão Pedro prosternou-se diante dos joelhos de Jesus, prosternou-se, deve ser de joelhos de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o assombro apoderou-se dele e dos que estavam junto com ele, em razão da pesca dos peixes que arrastaram juntos. De forma semelhante, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, e Jesus disse a Simão: Não temas, agora será pescador de homens. Ao aportarem os barcos sobre a terra, deixando tudo, o seguiram. Pronto, é a tradução justamente do Haroldo. E você observou bem, Antônio, que aí está comandante. Em outras traduções, geralmente nessa parte está mestre. Só que o Haroldo colocou essa palavra porque Lucas tinha um estilo de escrita mais assim, Técnica. culta, técnica, né? E ele estava usando uma expressão náutica, né? Eles estavam no barco e tem até uma notinha aqui, uma nota de rodapé que o Haroldo coloca sobre isso. Então é um texto mais rebuscado, né? Um grego mais culto. E é interessante ele traduzir dessa forma, né? Comandante do barco que era Jesus. Basicamente é isso em Lucas, né? Boa noite, Oi? Alexandre. Boa noite, Ruth. A Ruth chegou. Boa noite, Ruth. Boa noite, gente. Alexandre. Desculpem aí o atraso, hoje foi corrido. Nada, amiga. Oi, Alexandre. Boa noite, Olívia. Oi, Antônio. Tá de volta, né? Tava com saudade de tu. Um abraço virtual. Pois é, gente, que alegria. A gente, fique tranquila, Ruth, que a gente só fez a leitura da passagem, né? E só falta João, que aí eu vou pedir para o nosso amigo Alexandre ler. João, sobre Lucas, ficou mais alguma dúvida? A gente vê que é uma narração maior, né, com mais detalhes, mais detalhada. A gente constrói a cena, constrói o cenário de maneira mais detalhada, né? E para completar o que sai bastante, o evangelista que sai bastante da caixinha, aí, bem diferente a narração dele, é a de João, que inclusive, só para lembrar e contextualizar, nós vínhamos passeando pelo Evangelho de João nessas últimas sextas-feiras, né? Justamente para acompanhar a história de João Batista e as passagens que se referiam a ele, a tentação no deserto, tudo isso foi acompanhando o Evangelho de João. Então, há uma ligação forte dessa passagem aqui que o Alexandre vai ler agora com o que a gente já vinha, né? Então, inclusive faz menção aqui aos discípulos de João Batista, né? Então, nosso amigo Alexandre, fica à vontade aí para fazer a leitura. João, capítulo 1, 35, 42. No dia seguinte, novamente, João, com dois dos seus discípulos, estava de pé, ali. Ao ver Jesus circulando, diz: Eis o Cordeiro de Deus. Os seus dois discípulos ouviram-no falando isto e seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, diz-lhes: Que buscais? Eles lhe disseram: Rabi, que se diz ao ser traduzido mestre, onde moras? Diz a eles: Vinde e vede. Então foram e viram onde mora e permaneceram com ele naquele dia. Era aproximadamente a hora 10ª. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram isso da parte de João e seguiram a ele, Jesus. Ele encontrou primeiro seu irmão, Simão, a quem disse: Encontramos o Messias, que ao ser traduzido é Cristo. E o conduziu a Jesus. Ao fitá-lo, disse Jesus: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas,
que interpretado é Pedro. Pois é. Então, a gente vê aqui André e Simão Pedro, irmãos. André ali chamando Simão Pedro. Eles que eram discípulos de João Batista, né? A primeira vez que eu li esse texto, eu até comentei com vocês que a gente ficava na dúvida se André fica claro que era discípulo de João Batista, né? Agora, Simão Pedro, numa segunda leitura aqui, eu estou achando que também era, até no versículo 40, né? Versículo 40, André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram isso da parte de João. Ouviram o quê? Ouviram João falando de Jesus, né? Então me parece que o João, aliás, que o Simão Pedro também era discípulo de João Batista. Vocês concordam com isso? Ou não? Eu confesso que eu até Ismael, a li gente sobre viu isso. que, além de André, havia um outro discípulo de Jesus que já era discípulo de João. Eu vou procurar aqui para a gente encontrar. Aí, depois desses dois, né, o Pedro é apresentado. A gente até vê isso no episódio lá da Maria Madalena, né, na Netflix, a série Maria Madalena. Então, É João, verdade, verdade. é André que apresenta a João Batista, o seu irmão, Pedro. Então, assim, dizer que é discípulo, até pela distância, né, como a gente viu no último estudo, as distâncias que separavam lá o trabalho de Pedro, de Tiago, de João, como pescadores, né, não era possível que eles fossem seguidores, mas discípulos no sentido de concordar com as ideias, de ouvir, de reconhecer João Batista como Messias, perdão, como profeta. Eu acho provável. Uhum. Mas você esclareceu bem, Alexandre, porque a princípio Pedro não esteve entre esses discípulos de João Batista. Ele foi convidado por André, né? Como a gente viu aí no texto, para ir ao encontro de Jesus e seguir Jesus, né? Então André foi o responsável. A gente semana passada, vamos recordar aqui o que a gente viu. A gente viu a parte geográfica, né? Falamos um pouco sobre o lago de Genezaré, Mar da Galileia, né? Elis nos trouxe um material sobre algumas menções que são feitas a Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia. A gente viu isso. E aí, aproveitando, a gente poderia ir já para um material que o Olívio trouxe, até para complementar, sobre a Síria, que é mencionada em qual evangelista aqui? Deixa eu ver. A Síria. Eu acho que é Mateus, né? Mateus, ou acho que foi Mateus. Acho que foi Mateus. Isso, no versículo 24. A sua fama espalhou-se pela Síria inteira, né? Então, eu vou colocar aqui o material de... Vou descompartilhar aqui para colocar o material que o Olívio me passou aqui, que ele preparou. Só para terminar essa recapitulação, a gente chegou a ver dois discípulos, né, foi o Simão Pedro e o André, né? O Israel trouxe um material sobre Simão Pedro e eu trouxe alguma coisa sobre André, embora se saiba muito pouco, pouquíssimo sobre André. E basicamente foi isso que foi a semana passada. Então vamos lá para a Síria. Cadê? Apareceu para vocês? Ok, então, Olívio, meu amigo, fique à vontade aí para apresentar o seu material. Eu coloquei um mapa geral aqui para a gente ter uma ideia. Por exemplo, volta só um pouquinho. Eu botei um mapa geral para a gente ter uma ideia onde é que fica a Síria, né? A gente consegue observar aqui, né? Que ela fica aqui. Esse aqui acho que é o mar Mediterrâneo, né?
no mar Mediterrâneo. Aqui é o Egito, lá abaixo, e aqui deve ser o famoso canal de Suez hoje. Acho que na época não tinha o canal de Suez ainda, tinha só esse não sei se é um lago aqui na ponta da África, né? Para a gente ter uma ideia de onde é que ficava a Síria, né? E ainda está até hoje, né? Pode passar. Aí depois eu arrumei um mapa, acho que é de um francês, deixa eu ver aqui. É um mapa de um francês produzido em 1860. Aí ele colocou o mapa da Síria antiga, né? Aí ele falava aqui, tá aqui, ó, vocês veem aqui Mesopotâmia, a Síria, né? Inclusive no texto que eu coloquei, que antigamente era a Síria, que era composta por Mesopotâmia, a própria Síria e outros países que eu não me recordo agora, né? Aí houve uma separação, aí ficou a Síria, né? Ficou Mesopotâmia, a Síria lá na ponta, aqui embaixo é os estados de Israel, né? E foi isso. Mas como o foco que eu queria pegar era a Síria, então ele pegou só esse mapa aí, algumas coisas ele não colocou em relação até Israel. A gente não vê aqui. Vê a Arábia, né? Vê a Arábia, segundo ele, isso aqui seria um mapa antigo. Foi o que eu encontrei, né? Tá bom? Aí eu peguei isso aqui, deixa eu ver onde é que eu peguei isso aqui. Ah, no Wikipédia. O nome Síria é derivado do termo luvita, Sura do século 8 a.C., ou seja, 800 anos antes do Cristo, né? E dos nomes derivados do grego antigo. Não vou saber ler, Clió, Sírio, bem, o Sírio. Ambos eram também derivados do Assírio, a Síria, do norte da Mesopotâmia. No entanto, desde o Império Seleucida, ou seja, 323 a.C., um bocado de tempo, né? Antes de Cristo, este termo também tem sido aplicado ao Levante como um todo, e a partir deste ponto, os gregos passaram a aplicar o termo sem distinção para se referir aos assírios e sírios da Mesopotâmia. E do Levante, né? O Levante foi na época lá que eles fizeram Levante, uma guerra lá entre eles, para se referir aos assírios e sírios da Mesopotâmia. E as principais opiniões acadêmicas defendem que a palavra grega relacionada ao cognato, a Síria, deve ser assim, em última análise, deriva do acadiano. No passado, acreditava-se que o nome do país era derivado de Sírio, o nome que os sidônios davam ao Monte Hermon. Agora, esse negócio de acadiano, eu lembrei aqui, não tinha passei específico, lembrei agora, tem aquele filme, né, com Rei Escorpião, tinha os acadianos, que eu pensei que era só invenção, mas tem mesmo, né? Pode passar. Alguma colocação? Ruth, Alexandre? Ok. Então a gente percebe que a Síria, realmente ele falou 300 a.C., ou seja, 300 a.C. é um bocado de tempo, né? Dá 2.500 anos atrás, não é isso? Em torno disso. A Síria possui uma história muito antiga, desde os arameus e assírios, marcada fortemente pela influência e rivalidade da Mesopotâmia e do Egito. Desde ser ocupada pelos persas, a Síria foi conquistada por Alexandre III da Macedônia. Então, realmente, a gente observa que a Síria tem uma civilização muito, muito antiga, né? Pode passar. Aí eu peguei do outro site, né? Aqui foi esse site da Infoescola. A Síria, em meados do século 1000 a.C., já era um aglomerado de derivados de Estado. Jessu, Jobá, Arã e Damasco. Nesta época remota, os sírios já lutavam contra Israel, coisa antiga, né? E tentavam tomar suas terras. Em um desses confrontos, o soberano de Zobá foi derrotado por Davi. Aqui já começa a citar Davi, né? Precisamente em 990 a.C. Eu não tinha ideia quando é que tinha sido o reinado de Davi. Hoje eu já descobri, né? Em resposta, os habitantes se reuniram sob o comando de Damasco e unificaram a Síria. Essa nação tem uma região hoje está localizada do Iraque, o Líbano, e passou a se contrapor à civilização mesopotâmica e ao Egito. Posteriormente, a invasão dos persas, ela foi dominada por Alexandre, governante da Macedônia. Então, esse outro texto aqui só faz confirmar a antiguidade da Síria. E mais à frente ele vai falar sobre aquele rei israelita. Pode passar. Bora ver aqui. A Síria também é chamada de Arã, porque Arã foi um dos patriarcas da Síria, né? Cujos descendentes a povoaram. Compreendia o país que ficava entre o rio Eufrates, ao oriente, e o Mediterrâneo ao ocidente.
com a Cilícia ao norte e o deserto da Arábia ao sul, excluindo a Palestina. Todavia, os limites da Síria nunca foram bem determinados, e o nome era vagamente usado. A Síria, por falar em Síria, a esposa do... Agora a esposa, acho que do Acaz, né, que foi rei israelita, era da Síria, né, de Tiro, né? Acho que Tiro, ou estou enganado, é da Síria? Acho que é, né, gente? Foi até mostrado aqui. A Síria possui muitas cidades famosas dentro de seus limites. Entre elas, as principais eram Damasco, Antioquia, só me lembrei de Paulo de Tarso. Quando eu não sabia onde era Antioquia, descobri hoje. Seleucia, Palmira, Laodiceia, eram compostas a Síria de uma reunião de pequenos estados, lutando uns contra os outros pela supremacia, mas com resultados indefinidos. O reino de Damasco era o principal. E depois dos dias de Abraão, aparece pela primeira vez na história na Bíblia, aliado contra Davi com Hadadezer, rei de Zobá. Ok? Alguma colocação? Alexandre, Antônio, Ismael, com a pergunta? Interessante, Olívio, que a gente vai ver, como você falou, a gente lembra bastante de passagens da vida do Paulo de Tarso, porque ele realmente, primeiro, tem das cidades que você citou aí, da Síria, né, 3 são bem marcantes, como você falou, Antioquia, Damasco, Palmira, quer dizer, e era uma região que o Paulo circulou ele bastante, né? É verdade. Diferente do que a gente vê no Novo Testamento, que Jesus basicamente viajou, ficou ali pela região da Palestina. Paulo foi aquele que rompeu essas fronteiras. Meu Mas, amigo, na nossa passagem de hoje, fica claro que as informações sobre Jesus e os atos da vida de Jesus, elas, de boca a boca, foram sendo faladas e foram parar lá, né, na Síria. Quer dizer, então, as pessoas já tinham ouvido, né? uma coisa que era para ter feito era para tentar até a gente dar uma olhada aqui, pode ver isso depois, porque eu estava ouvindo o Haroldo, ele disse que Paulo era um atleta, por isso que ele aguentou. Ele disse, rapaz, quando a gente vai ver o que Paulo andava, ele era a pé, né? Eu acho que naquela condição já dele, que ele já tinha abandonado os judeus, ele passou a fazer tudo a pé, né? Ele não tinha mais recursos para ter um camelo, né? Então ele Sim, fazia tudo tudo a a pé. pé. Então ele disse que Paulo era um excelente atleta. Ele mostra lá numa das palestras dele, olha, Paulo andou 100 quilômetros. É impressionante o que Paulo fez. É impressionante. Pode passar a Impressionante. próxima. Eu peguei dois sites com as mesmas informações, ó. Tá aqui, pronto. Aqui ele fala que Davi, com a guerra com a Síria, mas no reinado de Salomão houve contra este rei uma revolta que era chefe Rezum de Zobá, que também se apoderou de Damasco, né? Desde esses tempos ficaram os reinos da Síria, independentes de Israel, com quem tiveram repetidas guerras sob o comando da dinastia de Haddad. Tornou-se notável o cerco de Samaria. Samaria é outra cidade famosa, né? Tão maravilhosamente malogrado, né? Depois disso, assassinou Hazael, o rei da Síria, e usurpou o trono oprimido do reino de Israel. Mas seu tempo foi vencido por Jeoás, né? Rei de Israel, e Jeroboão alcançou a superioridade e, passado algum tempo, vê-se o reino da Síria, sendo Rezinho soberano em aliança com Israel. Aí aparece a casa, conta a casa, rei de Judá. Vocês lembram que a casa nós vimos como falando de Isaías, ó. Aqui ele fala e vem aqui, veja a notável passagem de Isaías, né? Porque Acaz era casado, eu não lembro agora se a esposa de Acaz foi justamente que o influenciou para que ele pegasse aqueles deuses, né? Que ele fala lá. É Tiro, agora eu não me recordo se Tiro ficava na Síria, eu estou em dúvida. Eu sei que ela era de Tiro. Aí deu aquela confusão até que Isaías foi lá e eliminou todos aqueles sacerdotes que eram ligados a vários deuses, né? Agora tem que até o nome. Certo? Alguma pergunta? Então, bora em frente, né? Essa aqui ficou um pouco grande, é porque eu achei interessante colocar. O rei Acaz chamou em seu auxílio o monarca assírio, Tiglat-Pileser, segundo uma série de rápidos acontecimentos de quem provieram o revés e morte de Rezim, e o ser a cidade de Damasco, o ser absorvida pela Síria. Desde esse tempo, porque esse rei, como é o nome dele, tá aqui,
Tiglat era rei da Assíria, né? Desde esse tempo, deixaram os estados da Síria de ter qualquer existência independente, tornando-se uma parte do grande império da Síria, de onde passaram mais tarde para o domínio dos babilônios, depois para os dos persas, e em seguida para os dos generais de Alexandre Magno, né, da Grécia, né, que pela primeira vez fizeram daqueles pequenos estados um grande e próspero reino. As inscrições de Tiglat, de Pileser, comemorar a queda de Damasco, a derrota de Rezim, que pelo seu nome é mencionado e apresenta o nome de Haddad, como sendo de uma divindade da Síria. Nos tempos, a Síria, já província romana, abrangia a Palestina. Interessante, a Síria ela já abrangia a Palestina, no tempo dos romanos, né? Que, não obstante sua dependência, tinha um governador propriamente seu procurador. Assim, por ocasião do nascimento de Jesus, era legado da Síria, Sêntio Saturnino, a quem sucederam Sendero Quintílio Varo, Sulpício Quirino, e quando o Salvador Jesus foi crucificado, era legado de Aélio de Lâmia e Pôncio Pilatos, o procurador. Eu não sabia que, não tinha a menor ideia que a Palestina, nessa época, era um território sírio. Eu não tinha a menor ideia sobre isso. Mas está dizendo que era, né? Eu não sabia disso, não. Vocês sabiam disso já? Alguém tinha essa informação, Antônio? Tá Já, Olívio. Tá certo. muito bom. Muito bom essas informações, essa pesquisa, Olívio. É porque a gente... As conformações e os domínios, eles vão mudando tanto nesse período com o tempo lá, e a gente se confunde. E agora ficou mais claro essa posição da Síria nesse período, em relação à Palestina, em relação ao próprio Império Romano. Muito bom material, muito bom esse material. Aí vai dar para montar um bom moral aí, viu? Pois eu achei interessante. É como você falou isso, mas eram mudanças constantes mudavam os territórios de donos, né? Eram verdadeiros donos, até que eram na mão dos romanos, né? Mas anterior a isso, a Guerra Medonha. Oi? Oi, Antônio? Eles viviam em terra, por território, né? É verdade, a história mostra isso, né? Era uma época muito selvagem, né? Uma época muito selvagem. Pois é isso. Bora Muito passar para o bom. próximo, não sei quando você tem. Acho que é o último, né? Eu acho que é o último. Pois é, também não quis colocar muita coisa, já estava colocando muita coisa, eu disse, não, acho que isso aí é o último. É o último, tá aqui, acho que é o último. Mas é isso, né? Eu achei interessante, coisas que eu não imaginava jamais, quando se fala em Palestina, que naquela época a Palestina fazia parte da Síria, né? Mas foi interessante. Foi interessante. Ok, meu amigo Olívio. Alguma dúvida, algum comentário a mais, pessoal? Ou podemos passar para o próximo? Então, vamos lá. Então, com isso, a gente encerra a parte do onde, né? Óbvio que a gente pode depois voltar para ver algum detalhe que a gente achar necessário. Mas agora vamos voltar para os personagens, né? O Ken. A gente viu na semana passada o André e o Pedro, né? E agora vamos falar sobre Tiago e João. Tiago ficou comigo, vou falar rapidamente para vocês, porque também não tem muita informação, mas é interessante o que se tem sobre Tiago. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deu só esse slide rapidamente. O Tiago, então, a gente trouxe do Davis algumas informações, né? Que ele coloca, ele vai falar do Tiago. Esse Tiago aqui, filho de Zebedeu, era o Tiago maior, né? Conhecido como Tiago maior, porque tem dois Tiagos, né? Tiago maior e Tiago menor. Mais à frente a gente vai ver o Tiago menor, que ele aparece principalmente
na, lá na comunidade do caminho, junto com Simão Pedro, com o próprio Paulo de Tarso, e é bem marcante, né, essas passagens lá no livro Paulo e Estevão. Aqui é o Tiago maior, então, filho de Zebedeu, irmão de João Evangelista. Então, Tiago, forma da palavra Jacó. Então, aqui ele vai colocar algumas informações com base nos versículos bíblicos, né? Versículos bíblicos. Tiago, filho de Zebedeu, segundo esses versículos aí que fazem essa menção, irmão do apóstolo João, São João, um dos primeiros discípulos e um dos apóstolos mais íntimos de Nosso Senhor. Nada sabemos do seu nascimento, da sua família, nem dos antecedentes de sua vida. Isso no contexto bíblico, né? Depois eu vou até trazer aqui, eu separei um trechinho do livro Boa Nova, né, que é do Humberto de Campos, que vai falar sobre Tiago e João, vai falar sobre a família Zebedeu. Mas isso mais à frente, depois eu acho que ficou com alívio o João Evangelista. Depois que a gente falar do João Evangelista, a gente volta para ver Boa Nova, tá certo? Então, continuando, nada sabemos do seu nascimento, da sua família, nem dos antecedentes de sua vida. Ocupava-se no serviço de pescador no mar da Galileia, de sociedade com Pedro e André, né? Segundo a passagem que a gente está estudando, inclusive. O que parece indicar que residiam por ali perto do mar da Galileia, provavelmente ali Cafarnaum, ou uma das cidades ali da vizinhança. Todos aqueles discípulos ali, então eles já se conheciam, muitos faziam parte de uma sociedade, um tipo de cooperativa, como a gente viu, né, de pescaria. Então, comparando Mateus com Marcos e com João, justamente as passagens que a gente está estudando, tira-se razoável conclusão, na verdade isso está mais à frente. Tira-se a razoável conclusão de que sua mãe se chamava Salomé e era irmã da mãe de Jesus. Então, eram familiares de Jesus, né? eram primos de Jesus. Assim sendo, Tiago era primo de Jesus, pertencendo igualmente à linhagem de Davi. Sempre que se fala de seu nome, é em paralelo com o de João e em precedência a esse. Conclui-se que ele era irmão mais velho, né? Como a gente sabe, a gente até já vinha comentando que o João era mais novo, né? Era um jovem. E então, toda vez que se fala, é interessante, toda vez que se fala nesses irmãos, geralmente se fala o nome de Tiago primeiro, que era o irmão mais velho, né? Então era uma forma de indicar que era o primogênito. Em companhia dos outros discípulos, foi repreendido por Jesus por se manifestar tão irado contra a cidade dos samaritanos, que negou hospedagem ao mestre. Essa passagem é bem interessante, a gente vai chegar lá, tem muitas lições, né? Os discípulos chegam na Samaria e não são bem recebidos pelos samaritanos, e aí, meu amigo, os discípulos ficam iradíssimos, ficam querendo assim que desça o fogo do céu sobre aquela cidade. E aí Jesus vai aproveitar, justamente em seguida, não por acaso, que ele vai falar da parábola do bom samaritano. Posso só fazer uma colocação que eu passei batido aqui? Pode. Interessante. Quer dizer que Salomé era irmã de Maria, né? Talvez por isso que Jesus teve tanta facilidade de chegar e sair logo convidando, né? Que eles já eram conhecidos, né? Quando a gente olha o texto, é como se Jesus não os conhecesse, chegasse lá e os convidasse, e de imediato o magnetismo de Jesus os conduzisse a segui-lo, né? Mas não, eles já se conheciam, né? Essas observações aqui são interessantes. Exatamente. Eles já se conheciam e não que isso também tire o mérito deles terem a prontidão a gente vai ver, até ficou comigo essa parte de estudar essa palavra imediatamente. Depois a gente vai ver coisas interessantes sobre isso. Mas muito bem, mas a gente já vai tendo um contexto
melhor, né, de como realmente ali a maioria dos discípulos tinham relações familiares entre si, inclusive com o próprio Jesus. Então, onde é que eu estava? Sobre essa repreensão, né, que Jesus fez. Repreensão, entre aspas. Foi igualmente merecedor da indignação de seus companheiros quando pediu um lugar de honra ao lado de Jesus. Essa passagem também que a gente vai chegar lá é justamente essa passagem que serve como base para o capítulo da Boa Nova, do livro Boa Nova, chamado A Família Zebedeu. Salomé vai pedir um lugarzinho de honra ao lado de Jesus para os filhos dela. Depois da crucifixão, encontramos-lo com os outros discípulos em Galileia e em Jerusalém, terminando a referência a seu nome com a sua morte à espada por ordem de Herodes Agripa I, no ano de 44 depois de Cristo, né? Que aí há uma referência AD, acho que é em inglês. Na verdade é uma outra referência. Lá em Atos, capítulo 12, né? Foi o primeiro do círculo apostólico a selar com sangue o testemunho de Cristo. Quer dizer, ele não foi o primeiro mártir, que foi o Estevão, né? Mas dos apóstolos, ele foi o primeiro que foi morto na perseguição contra os cristãos, né? Isso é muito marcante, né? Isso a gente nem, confesso a vocês que nem lembrava desse fato. Então, Tiago tem essa posição aí importante do primeiro mártir entre os apóstolos, né? Que deu realmente a vida pelo Cristo, pela mensagem do Evangelho. Então, apesar da gente não ter tanta informação, mas a gente vê que é uma figura marcante em vários episódios, junto com seu irmão. Diferente de André, que a gente tem bem menos ainda, o Tiago a gente já percebe aqui mais fatos sendo relatados. E como a gente falou na semana passada, isso obviamente não diminui ou aumenta o espaço, a responsabilidade e a importância de cada discípulo dentro das suas capacidades e tendo cada um a sua função, né? Então aqui é Tiago. Ficou alguma dúvida, pessoal? Algum acréscimo sobre Tiago Maior? Nosso querido Tiagão. Tem um ponto aqui, antes de passar para João Evangelista, que está com o nosso amigo Olívio, que o Alexandre colocou aqui. Obrigado, amigo Alexandre, aqui complementando essas informações sobre os discípulos de João Batista que também foram discípulos de Jesus. Ele colocou aqui no bate-papo a chamada dos primeiros discípulos. No dia seguinte, isto é, no terceiro dia, o tempo e a data são indicados, João Batista vê Jesus andando e, na presença dos seus próprios discípulos, entre os quais está André, repete o seu testemunho: eis o Cordeiro de Deus. 2 desses discípulos logo seguem Jesus. Quem é aquele cujo nome não é mencionado? A opinião geral o identifica com João, filho de Zebedeu. Olha aí. A Bíblia do Peregrino já vai dizer diferente, já vai dizer assim, que não tem como se determinar. Mas isso assim, não fica claro no texto. Isso é uma suposição, né? Mas pode ser que sim. Um comentário assim interessante do Humberto de Campos, na obra que você já falou, Olívio, em que ele até muda a ordem que os historiadores falam, né? O Humberto de Campos dá outra versão, né? Aí eu me lembro do nosso irmão lá do Miudinho, esqueci o nome dele agora, tá? É o Aloysio? Aloysio, né? Quando ele coloca sobre lembra aquela questão que a gente até assistiu, de que ele perguntaram, quantas obras você comprou, o que é que você acompanha, lembra? Que ele disse, olha, eu gastei muito com história, mas agora eu me detenho muito nas obras espirituais de confiança, né? E o Humberto de Campos, ele muda essa ordem. Então, o Humberto de Campos, ele coloca que, em primeiro lugar, foi Pedro e André.
Aí Jesus saiu dali da praia, foi para o centro de Cafarnaum, aí convocou Levi, Mateus, aí descansou e tudo. No dia seguinte fez a primeira pregação, depois foi à praia, aí foi Tiago e João. É essa a ordem que Humberto de Campos dá. Que beleza. Muito bom, meu amigo Antônio. Você vê que o Humberto de Campos facilita muito a nossa vida. E depois a gente vai até ver se inclui no material. Já tem a referência à família Zebedeu, mas era bom que a gente depois compilasse isso, porque realmente o Humberto de Campos ele vai trazer muitas vezes a peça do quebra-cabeça que falta, né? Às vezes fica confuso, como a gente viu, comparando os evangelistas, até para saber essa ordem, como a gente sabe, os textos daquela época não tinham tanta essa preocupação cronológica. É, Então, é importantíssimo, Antônio Carlos, você trazer isso e a gente fazer esse eu peguei paralelo, né? para fazer outra parte moral. Inclusive faz colocações de que Jesus, ele dá-se a entender claramente de que Jesus passou vários dias no deserto com João Batista, jejuando e orando, que dá a entender que são aqueles 40 dias. Tá entendendo? Não são 40 dias de Jesus isolado, tá entendendo? O que muda completamente o conceito de tudo que a gente estava vendo naquela época, né? E aí, Jesus já ensinava antes, né? E as pessoas já ouviam Jesus, mas ele só começou o messianato dele mesmo após aquele batismo e tudo mais. E a ordem que ele deu de conhecimento dos discípulos foi essa. Depois da primeira pregação, da segunda pregação dele, muitas pessoas estavam ouvindo. Quando ele terminou a pregação, ele escolheu os outros 7. No meio do público que estava ouvindo. Segundo informações de Humberto de Campos, né? Câmbio. Muito bom, muito bom. Então a gente vai vendo coisa interessante, a construção desse colégio apostólico, dessa escolha dos 12, de maneira bem espontânea, né? Jesus não fez nenhum processo seletivo, ele foi convidando e realmente Ô, Israel, os espíritos. eu Oi, até Olivia. discordo de você. Ele já tinha feito esse processo no plano espiritual. Você chega aqui e pensa, tá ali, ele já sabia quem ia chamar. Porque, assim, o plano espiritual, ele se planeja, assim, acho que com milênios, né, com antecedência. Ele chegou aqui, já sabia, eles já estavam preparados e foi só escolher. Escolher, ele não dizia nem escolher, ele só fez chamados, né, quer saber quem eles iam aceitar. Né? Eu não posso nem dizer que escolher, já está tudo já marcado, né? É isso. Pois é. Então era isso sobre Tiago. Agora a gente vai para João Evangelista. Eu vou colocar aqui então aqui o material que eu Porque eu adoro João Evangelista. Quando eu fui pegar no livro Miramês Sobreiro, eu copiei textos grandes. Rapaz, eu não sabia o que fazer. Eu copiei o texto grande. A gente vai ler lá, que é bom, que o aprendizado é bem interessante. Não, Ruth? Sim, sim. Vocês já Pronto, conseguem apareceu. ver? Apareceu, né? Sim, Ótimo. Então fica à vontade, meu amigo. pode passar. Aqui eu peguei uma foto para mostrar João, aí com essa intimidade que ele tinha com Cristo, aí vamos lá. Isso aqui, eu peguei isso aqui de um. Agora eu tinha até anotado aqui, não sei onde é que está o site, mas deve aparecer aí. Volta só um pouquinho no primeiro, tá lá o site que eu peguei, ó. Cadê? Tá por aqui. Eu colei bem aqui embaixo, ó. João Evangelista. Aqui embaixo eu colei do local que eu tirei. Baixa só um pouco, tá aqui embaixo, eu não consigo ver. A Bíblia pontuou. Pronto, foi isso aí. Bom, tá aqui, pronto, apareceu. Tirei daí. Essa é a primeira parte. Eu peguei lá e tá lá. Então, diz que o apóstolo João, filho de Zebedeu, foi chamado por Cristo para ser um de seus discípulos. Dos 12 apóstolos, tornou-se o mais destacado teólogo e seus escritos provam isso. Ele morreu de morte natural em Éfeso, em 103 depois de Cristo, quando tinha 94 anos. Ó.
Segundo o bispo de Polícrates de Éfeso, em 190 depois de Cristo, atestado por Eusébio de Cesareia na sua História Eclesiástica 5.24. O apóstolo dormiu, faleceu em Éfeso. Atualmente, na cidade de Éfeso, em seu complexo das ruínas, encontra-se uma antiga igreja mandada construir pelo imperador Constantino, justamente no lugar da sepultura considerado de João. Segundo algumas interpretações, João era o apóstolo que Jesus mais amava. Também já ouvi falar isso. Ele tinha o nome afeto pelo Senhor e vice-versa. Isso aqui eu já ouvi falar várias vezes, mas eu não me lembro se lá no livro já se falasse isso. Mas o que é que eu compreendo disso? Que João realmente ele já era amigo do Cristo. Tanto que, desculpa. Tanto que, segundo Haroldo Tradiz, ele cita algum livro eu não sei se acho que é do Humberto de Campos, ou é do Emmanuel, não me recordo agora, diz que quando ele foi trazer a doutrina espírita aqui para o planeta, ele chamou logo o João. João tem a missão para você. Segundo, acho que segundo o Haroldo, se não estou enganado, ele disse que João foi quem coordenou todo o processo de trazer a doutrina espírita para a Terra. Posso estar errado, mas o Haroldo fala isso. Ele cita até um livro que eu não me recordo agora. Se alguém tiver alguma informação para confirmar, eu estou falando aqui de passagem, não lembro o livro. Pode passar. E lá tudo, o quarto evangelho, né? O que é que ele fala mais aqui? Como é que era, João? Shakespeare é simples, acho que é bem óbvio isso, né? Se é um espírito tão evoluído que a gente imagina e tem certeza, então ele tem que ser um espírito simples. São palavras comuns, como a estrutura é largamente assindética, com muitas repetições. Segundo algumas avaliações, essas características tornam o texto cansativo para a leitura, parece que ele está distante da realidade. Seu pensamento é profundo. Isso aqui foi justamente um estudo feito por alguns estudiosos, está bem legal isso. Possivelmente nenhum livro do Novo Testamento explora tanto este aspecto literário, se fala seguidamente sobre a verdade, vida eterna, renascimento, para o alto, novo nascimento, etc. Na leitura do texto, somos colocados em outra realidade, uma realidade espiritual. Interessante que eu já ouvi falar que o Evangelho de João quase não é aprovado. Foi o último a ser aprovado porque o pessoal tinha muita dúvida, né? Organização literária, o aspecto literário está muito bem arrumado. Temos um prólogo, um epílogo, uma espécie de quadro literário. No interior deste quadro literário, encontramos as palavras e obras de Jesus que nos levam aos fatos da paixão. Assim, pelo que a gente vê, que o pouco conhecimento que eu tenho, realmente o Evangelho de João é bem diferenciado, né? É bem diferenciado. Alguém quer colocar alguma coisa? Olívio, só confirmando a sua informação, no livro Crônicas de Além Túmulo, capítulo 15, que é intitulado A Ordem do Mestre, menciona justamente isso, um diálogo entre Jesus e João, Pois deixa eu anotar, né? justamente fazendo uma espécie de avaliação do Evangelho na Terra até o momento, e aí que ele vai dizer, no final do capítulo tem uma frase bem marcante que ele vai falar Qual que se capítulo, os amigo? vivos, capítulo 15 do livro Crônicas de Além Túmulo, De Humberto, mais né? ou menos assim, pelo que eu lembro, se os vivos não aceitam, aliás, deixa eu achar aqui para não dizer besteira, se os vivos não nos traíram, meu discípulo bem-amado, se traficam com objetos sagrados da vossa casa, profligando a fraternidade e o amor, mandarei que os mortos falem na terra em meu Pronto, nome, é isso. É em isso que o referência Haroldo ao fala, ele cita. Espiritismo, né? Eu gosto desse aspecto do Haroldo com um caderninho na mão, para estar anotando, porque o Haroldo e o Arthur Valério são terríveis, né? Que eles falam 5, 10 livros também, eu fico anotando. Desse dia eu não anotei. Não anotei, acabei de anotar. Mas é isso mesmo que você falou. Então, o João, como você comentou, tem um papel importantíssimo, né? Não só para o Evangelho, mas a missão completa da revelação, das revelações, inclusive, não tinha como ele não estar envolvido muito profundamente com a revelação da doutrina espírita. Oi? Uhum. Pode prosseguir. Eu falei antes de eles chegarem que eu desconfio, tenho quase certeza que João é um dos ministros do Cristo. Como Kardec também, eu tenho quase certeza que Kardec é ministro do Cristo também, entendeu? Como Sócrates o é. Tem citado Sócrates, acho que é Eliel, que é citado também como ministro do Cristo. E João
Eu aposto 99,99% que ele era discípulo do Cristo. Eu não tenho dúvidas, por tudo que esse Espírito já realizou, né? E é chamado pelo próprio Cristo para trazer a doutrina Espírito para cá. Não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. Pode passar. E Léo, E Léo, pronto, é isso. E Léo. E Léo. Pode passar, Ismael. Está aqui. Os estudiosos da literatura dos escritos joaninos no Novo Testamento do Evangelho, Apocalipse e as 3 cartas colocam uma série de pressupostos para testemunhar o fato que o discípulo amado que aparece no Evangelho é o próprio apóstolo João. A seguir, colocamos algumas dessas considerações que os autores apresentam. João faz parte do grupo dos 3 prediletos de Jesus. Eu não sei e não entendo, assim, Jesus sendo Jesus, eu acho que ele não tem nem, vamos dizer assim, nem um filho predileto. Ele pode ter mais afinidade. Ele fala aqui em Pedro, Tiago e João, né? Tiago não, é o irmão do João, eu sempre me atrapalho. Esse Tiago aqui, isso aqui ele coloca, é o irmão do João é o outro. Eu não sei. Sempre que Jesus necessitava de testemunho, os seus apóstolos que levava consigo eram eles. Encontramos, por exemplo, o fato da transfiguração de Jesus no Monte Tabor, ou mesmo no Jardim das Oliveiras, quando Jesus foi preso pelos soldados. Romanos e Pedro cortou a orelha de Malco em uma ação impossível em defender o seu mestre Jesus. Eu não sei que Tiago é esse, gente. Eu não sei se é o irmão do João, eu não sei se é o outro Tiago. Mas eu não acredito que Jesus tivesse um predileto entre os... Ele podia ter uma afinidade. João era o que ele mais amava, João era o que mais amava o Cristo. Tudo bem. Aí dá para entender porque ele o acompanhava, porque talvez ele mais entendesse todas as ações do Cristo. E Pedro era pedra, era justamente aquele discípulo que ia implantar todo o projeto do Cristo, né? Iniciar esse projeto do Cristo, né? Eu entendo assim, se alguém discordar, ou vocês concordam que Cristo tinha algum predileto? Oi, Alexandre. Olívio, eu concordo sim com esse levantamento que você fez aí sobre essa predileção de Jesus. Eu não acredito que Jesus, do alto da sua evolução espiritual, pudesse olhar para nós, né, da altura da espiritualidade dele, e fazer escolhas, né, escolhas emocionais de comportamento e tal. Eu acredito sim, como você falou assim, que por afinidade, né, a própria mensagem que ele vinha trazendo, que João fosse o mais afim, o mais próximo de compreender aquilo. A mediunidade de João é o que permite que ele escreva o Apocalipse. Então, essa afinidade espiritual, de ligação espiritual com Cristo, talvez tenha levado a levantar essa ideia aí de o discípulo amado. Mas era isso. Obrigado. Não, mas discípulo amado eu até concordo, viu, Alexandre? Eu não concordaria aqui com predileto. A discípulo amado, porque, segundo nos falam, era o discípulo que mais amava Jesus. Aí eu acho que é correto isso aí. Amado, todos eram, né? Não, por Jesus. Eu disse que mais amou Jesus. Que mais amou Jesus. Eu não tenho nem dúvida sobre isso. Entendeu? Era o que mais, além dos seus discípulos, era o que mais amava Jesus. Eu não tenho dúvida sobre isso. Tá certo? Passa aí, passa, Ismael, por favor. Certo. Tá aqui, ele vai lá, aqui foram as pesquisas, né? Os escritos do Evangelho testificam que o autor tenha sido uma testemunha ocular e João é indicado. Recebeu de Jesus o pedido de cuidado de sua mãe, de Jesus, aos pés da cruz. Jesus confiou a ele essa tarefa, né? A gente até colocou agora, né? Não é para qualquer um, né? Era o discípulo mais jovem, por esse motivo se coloca o Evangelho de João escrito depois do ano 90 depois de Cristo, né? 90 depois de Cristo, né? Nas pinturas da última ceia está sempre ao lado de Jesus e se caracteriza por não ter barba, pois era adolescente. É um fato interessante, e é verdade, né? Na última ceia com Jesus, demonstra sua proximidade com ele e reclina sua cabeça no peito de Jesus. O escrito do Evangelho, em primeira redação, foi em aramaico, mas o escrito destaca uma pessoa de cultura grega, acho que cortou aqui, com a inclusão de aramaísmos, sendo este João. Pronto, então ele está dizendo aqui que o João estava na última ceia ao lado de Jesus, né? Que é o que mais se aproxima de Jesus, né? O mais amado. Eu acho que aqui, como ele fala aqui, ó, João foi chamado de discípulo amado. Eu acho que Jesus amava a todos, mas eu entendo que
quem mais amava o Cristo era João. E essa frase aqui está inversa, né? Eu acho que era o contrário. Jesus ama todos igualmente, né? Agora, por afinidade, agora João não. João era o que mais amava Jesus, eu não tenho dúvida. Certo? Quero fazer uma colocação? Pronto. Aí eu mudei, agora vamos passar a ler, ver o que eu pesquei lá. Assim, eu agi de uma forma errada, né? Porque realmente esse livro, para mim, é o melhor livro que eu li todos os tempos, é muito impactante. Eu estava comentando no meu grupo agora, dizendo o seguinte, gente, se você passar por essa encarnação, não ler esse livro, você está perdendo a oportunidade ímpar de aprender como é verdadeiramente um discípulo, como é um servidor do Cristo, como é um amigo do Cristo, porque esse livro, essa figura, esse ser que ele nos mostra, rapaz, é coisa linda. Esse livro, tirei esses textos do livro de Miramês. Bora lá, são poucos longos, mas enfim. O apóstolo João Evangelista, dentre os discípulos do Senhor, foi o que mais se dedicou ao mestre, pela força do amor. Era bem moço, quando assistira juntamente com alguns familiares às bodas de Canaã, né? Deve ser Canaã. O destino fez acompanhar o Cristo nos seus mais difíceis testemunhos, assim como nas suas grandes alegrias. Presenciou várias curas fantásticas do Senhor. Fez parte dos 3 do Monte Tabor, na agonia de Getsemane, né? Estava no Jardim das Oliveiras, assistiu às pregações mais profundas do Mestre. Presenciou a entrada triunfal, subiu ao Calvário para se despedir do seu preceptor e, no topo mais dramático do mundo, recebeu como nova mãe Maria, indicado pelo divino Messias. O evangelista não deixava de ser um predestinado, espírito escolhido dentre muitos, chamado para a consolidação do amor na face da terra. Viveu junto dos homens quase um século, 94 anos, né? Dedicando-se à vida cristã. Foram mais de 80 anos na pura exemplificação dos conceitos da Boa Nova do Reino. Surpreendeu muitos outros grandes pela humildade e pela fé. E ao lado de toda a vivência das virtudes preceptuadas por Jesus, carregava consigo, com o patrimônio sagrado, lustre e inteligência, que aplicava com os devidos cuidados a serviço da coletividade. Isso aí era para ter feito só pontuado, mas um texto como esse aqui, eu acho fantástico. Então, eu não tive como pontuar, tive como trazer o texto todinho. E olha, quando eu fiquei escolhendo o que é que eu ia botar aqui, tá certo? Porque eu acho esse texto maravilhoso demais. Estava muito inspirado no Miramês e o próprio João Nunes Matos quando escreveu esse livro, viu? Muito inspirado mesmo. Algum comentário? Ruth, eu sei que você quer falar, Ruth. Vai, Ismael, vai falar? Não, meu querido, tá? Realmente concordo com você. O texto é lindo do Francisco de Assis. Esse livro eu li há muito tempo atrás, eu até faz tanto tempo que não lembro tanto, mas eu lembro que foi marcante. Não é um livro tão longo, né? E realmente esse trecho aqui faz um grande resumo de como foi marcante, né? Como o João esteve presente em todos os momentos capitais, assim, do Evangelho. Ruth? E um detalhe, né? João, ele não desencarnou, né, pelo martírio. Ele desencarnou, ele recebeu essa bênção, né, de desencarnar de uma forma natural. Né? Então, percebe-se que ele realmente era um abençoado, né? Ele era uma boa pessoa, né? Ele veio com essa missão de selar, né, assim, já mais idoso, selar essa revelação evangélica. O Novo Testamento encerra com ele, né? Então, é uma figura importantíssima. Ele vai trazer, basicamente, assim, fechar essa etapa, já falando sobre o futuro, né, de como a humanidade se comportaria diante do Evangelho trazido por Jesus, e de maneira bem simbólica, bem espiritual, é maravilhoso. E a gente tem informações, né, que a gente tem informações de que a forma de que as pessoas tratavam ele, de tanta amorosidade que ele tinha, né, o chamavam de paizinho,
né? De uma forma assim bem carinhosa. Ele era tão, né? Ele era tão cheio de amor que esse amor se transbordava, né? E as pessoas o chamavam daquele paizinho querido, né? Assim, João é uma figura que traz assim, além de um respeito muito grande, uma amorosidade, né? É verdade. Eu não botei mais coisa, questão de tratar mais coisa, porque não, vai encher demais, vai ficar umas 20 páginas ou mais. Mas tem uma história fantástica sobre João. Roma mandou uma ordem para matá-lo. Mas como é que seria essa morte? Mandaram fazer um caldeirão que o coubesse dentro. Fizeram um caldeirão cheio de azeite, acho que é azeite. E colocaram ele lá dentro, né? E acenderam o fogo. Aí passou, acho, uns 3, 4 dias lá, né? Cozinhando. Aí quando foram derramar o óleo, quem é que saiu de lá alegre, satisfeito? Ele. Aí no livro explica como é que foi, né? Que, assim, ele foi coberto por uma energia magnética que não deixou o óleo atingir seu corpo. Imagina um negócio desse, né? Imagina um negócio desse. É fantástico, é fantástico. Não é para qualquer um, não, né? Para botar a gente dentro do negócio de óleo e meia hora a gente morria. Pode passar o próximo. Só me lembro das músicas de Tim Vanessa, né? Que traz, resgata esses detalhes históricos para a gente, né? Realmente. E quando ele voltou com quando ele voltou como Francisco, ele é um dos poucos espíritos, quer dizer, pessoas encarnadas, que viram Jesus. Poucos. Eu acho que parece que ele, Barçarnufo, Chico, acho que chegou a ver, porque ele viu que o Cristo apareceu materializado dentro da estrada de Roma. Eu não me recordo que Barçarnufo disse que quando Barçarnufo dormiu, ele foi se encontrar. Chico parece que. Eu não me lembro do outro espírito, do outro ser encarnado, que teve encontrado com Jesus encarnado. Não me recordo. Assim, pessoalmente, porque Barçarnufo estava encarnado, mas foi com o espírito que se encontrou com Jesus. Acho que Chico foi a mesma coisa, eu acho. Não tenho bem certeza. Bora lá. Quando nasceu, olha aqui quando ele nasceu. Salomé foi tomado de uma chama de luz, presenciado por Zebedeu em estado de vigília, e se fez um carão tão grande que foi igualmente visto por muitos pastores. Na madrugada, dele graça, né? A moradia ficou inundada de perfume nunca antes sentido por alguém na família. E um coro de anjos orquestrou sons que os familiares puderam ouvir, como se for o céu descendo à terra, por misericórdia do Deus de bondade e de amor. Nasceu o menino que tomou o nome de João e que trouxe primazia de ser cognominado o evangelista, o profeta mais difícil de ser compreendido pelos homens, o apóstolo que teve a felicidade de fechar o pergaminho de luz com o Apocalipse. Sua mãe, certa vez, aproximou-se do Mestre Jesus e narrou para ele os fenômenos que acompanhavam desde o berço. Notara, sem medo de estar errada, que seu filho tinha uma tarefa em algo semelhante à do Cristo, e pediu com humildade para que ele o abençoasse, escolhendo também Tiago, para que pudesse assentar cada um ao seu lado no reino de Deus. Tiago e João aproximando-se do Mestre, decididos, ficando cada um do seu lado, concretizando o pedido da mãe. Cristo, fixando seus grandes olhos nos de Salomé, respondeu. Interessante. Quando ela pediu isso, a gente, quando não tinha entendimento, pensava, todo mundo fala que é um absurdo. Mas se você for observar, onde é que está hoje o Francisco de Assis? Deve estar bem próximo do Cristo, né? Sendo seu ministro. Então, o Espírito de Salomé, aparentemente sendo um absurdo, como a gente lia antigamente, hoje eu percebo que não. Realmente ele deve estar bem próximo do Cristo. Não tem como, né, gente? No capítulo do Boa Nova, Família Zebedeu, vai ficar bem claro isso, Olívio, que era uma preocupação de mãe, uma preocupação natural, principalmente naquela época, onde realmente as mães se preocupavam que, dependendo realmente da posição que era colocada na sociedade, era o que a família dependia todo do seu sustento. Então, assim, passou por ela uma preocupação de várias questões, uma preocupação de mãe com os filhos, uma preocupação até da família, do futuro da família, coisas que são absolutamente naturais, não
não demonstram uma má índole, demonstram uma má compreensão. E depois Jesus vai explicar, né, como você bem colocou aí. Legal que isso está narrado aí por Miramês, também narrado por Humberto de Campos em Boa Nova, e a gente vai juntando as coisas e a cena fica mais bela ainda. Com certeza. Bora ver a resposta de Jesus. Não compete a mim decidir, deixar não que os teus filhos se assentem a meu lado, na marcha que propuseram caminhar na terra e no céu. Eis que cada um de nós haveremos de testemunhar diante de Deus e de nossa consciência o que aprendemos. No entanto, se eles suportarem tomar comigo o cálice amargo, preparado para mim há milênios, rogaremos ao nosso Pai Celestial que os mantenha em minha companhia, para que a felicidade aumente em meu coração, e a tua vontade será satisfeita se for a vontade de Deus. Olha a resposta do Cristo, né? E interessante, quando a gente fala em milênios, o Haroldo diz que um dia, deixa eu ver aqui, um dia no plano espiritual significa, 7 dias, um dia são 7 vezes 7, 41. Agora, acho que é um dia no plano espiritual, são mil anos aqui na Terra, são 1000 anos, sabe? Então, quando ele fala milênios, né, é porque os inimigos do Cristo já sabiam que ele ia chegar, né? Entendeu? Já sabiam que ele ia chegar. E foi preparado isso, né? E ele faz a colocação espetacular. Se eles estiverem preparados e aprenderem realmente o que é para aprender, vão estar bem próximos a mim. Algum comentário? Não, pode seguir, amigo. Vou passar aqui. Então, bora para o próximo. Já está chegando perto do oração. Antes de compreender o seu apostolado junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, João parecia um moço impetuoso, deixando extravasar uma cachoeira de energias, num cinetismo dificilmente compreendido pelos homens, pois era o impulso esquematizado, desde a sua gênese, para que no futuro o evangelho fosse sustentado pela sua conduta grandiosa. Teve a oportunidade de conhecer todos os discípulos na conjuntura doutrinária e conviver com eles nas suas mais difíceis reações. Acompanhou Paulo em várias viagens, testemunhando na própria carne as dificuldades de fazer conhecido o Cristo entre as esferas humanas. Depois da ida do mestre para as esferas resplandecentes, mediu, pesou e sentiu que, de fato, assentar-se ao seu lado não dependia de um sim ou de um não do divino amigo, mas divino amigo, né? Mas sim da vivência do amor, os que buscam nesse reino. Várias vezes esteve às portas da morte, chegando até a perceber alguns ângulos da outra vida e ouvir conselhos do outro plano, no tocante à resistência e à paciência, à humildade e ao amor, para com aqueles que ainda desconheciam a verdade. Ele coloca aqui, Cristo, ele já chamava de divino amigo, né? O divino amigo, que ele realmente fazia, ele era divino amigo do Cristo, não tem a menor sombra disso. Né? Mas uma grande passagem dele, né? E ele teve uma conduta grandiosa, né? Aí, acho que estou encerrando agora. É só para encerrar. O Cristo colocou João numa ilha pequena, como se fosse um barco no Mediterrâneo, para que ele pudesse falar por intermédio desse medianeiro, das coisas que haveriam de vir. E eis o Apocalipse. Aí, para encerrar, eu coloquei essa parte aqui que ele explica que João foi colocado na ilha, eu acho até para ficar mais isolado, para que ele pudesse dar vazão ao Apocalipse, né? A ilha de Patmos, né? Realmente, ficou ali em isolamento, com um contato espiritual fortíssimo, desdobramentos, era um médium fantástico. Você falando aí, como a Ruth comentava, a gente não tem como não lembrar de algumas músicas de Tim Vanessa, e até já separei aqui a música Chamas, de Tim Vanessa, que vai falar justamente dessa vida de João. Na semana passada a gente passou Pedro, né? Essa semana Chamas, que vai falar de João. No final, então, a gente, para nossa prece final, nossa harmonização final,
a gente coloca, porque realmente é uma música que faz um resumo bem interessante da vida de João e traz muitas coisas que você mencionou aqui, Olivia, né? Em versos, em música, o que é maravilhoso. Para encerrar esse Eu tive ponto. dificuldade para escolher, viu? É muita coisa Imagina, boa demais. imagina, tem tanta coisa interessante sobre João Evangelista. Inclusive, isso aqui que eu vou colocar aqui só para completar, que é um trecho do livro Boa Nova, só o trechinho que fala de Tiago e João, da personalidade deles. Que esse capítulo, na verdade. Oi, Antônio. Eu estava falando assim, quando eu vi a orientação de vocês lá no grupo do WhatsApp, dizendo, vamos ser sucintos e manter um slide só. Aí eu pensei comigo, eu quero é ver. Eu falei, eu quero é ver. Porque tem assunto que você não consegue de jeito nenhum. Pois é, não tem como. Larissa até sugeriu isso, mas não tem como. É tanta coisa. Principalmente desse trecho aqui nosso, dos discípulos. É tanta coisa. Mas vamos tentando, né, na medida do possível. Só que na verdade, está sendo muito prazeroso poder estudar assim, caminhando. O trecho já está aí aparecendo para vocês? Tá, né? Então, Tá capítulo aparecendo. 4. Capítulo 4, Boa Nova, Família Zebedeu. Como o Olívio comentou, esse capítulo ele vai falar do momento em que a Salomé chega para Jesus e faz esse convite. Basicamente aquela narração ali. Depois a gente pode trazer até esse ponto, mas aqui a gente só trouxe o, o ponto que vai falar um pouco mais sobre a personalidade deles, né? Na manhã que se seguiu, primeira manifestação da sua palavra defronte do Tiberíades, o mestre se aproximou de dois jovens que pescavam nas margens e os convocou para o seu apostolado. Filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejais participar das alegrias da Boa Nova? Tiago e João, que já conheciam as pregações do Batista e que o tinham ouvido na véspera, tomados de emoção, se lançaram para ele, transbordantes de alegria. Olha, ele já acrescenta esse ponto que tinham ouvido um dia anterior. É justamente o capítulo 3. Mestre, mestre, exclamavam felizes, como se fossem irmãos bem-amados, que se encontrassem depois de longa ausência, tocados pela força do amor que se irradiava do Cristo, fonte inspiradora das mais profundas dedicações, falaram largamente da ventura de sua união perene, no futuro, das esperanças com que deveriam avançar para o porvir, proclamando as belezas do esforço pelo evangelho do reino. Então imaginem esse momento desse encontro aguardado, como o Olívio comentou, planejado já há milênios, mas mesmo assim aqueles espíritos tinham a oportunidade, né? Jesus não chegou convocando, dizendo, venham porque eu estou vos obrigando. Eles deu oportunidade de escolha e aqueles espíritos ali, apesar de imperfeitos ainda, aproveitaram a oportunidade e aqui estão falando dessa felicidade de encontrar. Imagina esse encontro e, na verdade, esse convite, né? Esse aceitado convite. Então, aqui ele vai começar a falar um pouco mais da personalidade deles. Ó. Os dois rapazes galileus, Tiago e João, né, eram de temperamento apaixonado, profundamente generosos, tinham carinhosas e simples, ardentes e sinceras as almas. João tomou das mãos do Senhor e beijou-as afetuosamente, enquanto Jesus lhe acariciava os anéis macios dos cabelos. Tiago, como se quisesse hipotecar a sua solidariedade inteira, aproximou-se do Messias e lhe colocou a destra sobre os ombros, em amoroso transporte. Olha que cena bonita, né? E a gente vê aqui
característica forte de Tiago e João, os irmãos, né? Em contrapartida, a gente vê que a personalidade deles era bem diferente, quer dizer, cada discípulo tinha um jeito bem particular, né? Eles eram um pouco mais amorosos, carinhosos, mais tranquilos, mais diferente do Pedro, que era uma personalidade mais enérgica, né? Mas de um profundo amor também pelo Cristo, mas eram personalidades diferentes, né? Eram pessoas diferentes. Era a grande aquarela dos discípulos, né? Cada um com a sua cor, cada um com a sua personalidade. Isso que eu acho muito bonito. Eles já tinham essa sensibilidade maior, Tiago e João, né? Aqui pela descrição do Humberto de Campos. Vocês concordam, meus amigos, sobre Tiago e João? Acho que é com isso que a gente vai encerrar hoje, hein? Concordo. Eu acho maravilhoso, inclusive a citação aí do livro, né, Boa Nova, sobre Tiago e João, que já conheciam as pregações do Batista, o que acaba dando uma reforçada naquela ideia que a gente viu inicialmente, de que Tiago e João certamente já eram discípulos do Batista, né? Achei legal. Obrigado, Ismael. Muito bom, meus amigos. Então, sobre esses discípulos, Pedro, André, Tiago e João, era basicamente isso. Óbvio que a gente vai ver muito ainda sobre eles, mas foi um primeiro contato aqui no NEP com eles, né? O primeiro contato que a gente viu aqui no texto mesmo. Agora, já são 10 para as 9. O próximo passo seria a gente ver os elementos do texto mais específicos que falam de algumas coisas que são apresentadas, né? Como a rede, como o barco, a própria sinagoga, e outros elementos mais simbólicos, como e assim também a questão do pescador, da pescaria, né, na época, e essa frase que ficou com a nossa amiga Ruth: vinde, que eu vos farei pescador de homens. Ela até mandou para mim o material, já está comigo aqui, mas acho que pela hora, e se a gente for começar agora, Rutinha, eu acho que a gente vai perder muito da discussão, né? Dá não. Dá nada. Então a gente vai Dá não. deixar isso. Eu vou deixar para vocês, só um negócio para vocês Maravilha. ficarem, observarem, tá certo? Um objeto que eu vou mostrar para vocês, e aí vocês vão olhar para ele, esse objeto, e vou ficar pensando sobre esse objeto com relação à próxima semana, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Peraí. Eu vou botar até para eu me ver, para ver se aparece mesmo o objeto. Aqui, ó. Gente, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Abraço. Boa noite, Boa noite, Aleide. Um Olívia. abraço. Estão vendo? Estou vendo. Vocês estão vendo? Tchau, amigo. Olha. Tá vendo? Isso aqui, se não dá para perceber, é um peixinho, tá? E aqui, aos pés, é como se fosse uma rede. Olha. Tá bom? O peixinho e a rede. Olha que beleza. Que lindo, Ruth. Essa peça de artesanato, eu comprei quando eu fui para Teresina, para o Mednesp, né? Então, tem muito significado para mim e tem muito a ver com esse chamado desse trecho do Evangelho, né? O versículo 19, que a gente vai conversar sobre ele. Tá bom? E eu pensava que você que tinha feito a arte, a peça, tá vendo? Ai, você quer demais, meu amigo. Esticou a baladeira, como a gente diz aqui. Você deu uma esticada na baladeira, viu? Brincadeira. Muito bom. Você falou em chamado. É interessante que essa palavra é justamente
a palavra que é usada na música chamas com esse duplo sentido, né? De chama no sentido do fogo e chamas no sentido do chamado, né? Tanto que ele fala chamas e chamas, chamas me chamas, né? É E linda aí a gente vai demais. colocar no É final linda, agora para a linda, gente linda, ouvir. linda. É Mas linda. antes, olha, fico feliz demais, amigo Antônio, de tê-lo de volta conosco, viu? A gente tava com muitas saudades, então, que presente para a gente hoje. E a gente deseja uma recuperação ainda mais. A gente tá vendo que você está bem aí, melhor. Uma ótima recuperação para você, para sua família e para todos aí. Vamos mandar uma energia bem forte, tá? Agora, então, vamos colocar a música. Alguém. Vai ser a nossa prece, né, gente? É uma música tão bela que eu acho que pode ser nossa prece, pode ser? Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Sim. Vocês acham melhor terminar o que vocês estão fazendo para apresentar aquela conclusão moral, mandar a conclusão moral à parte, ou a gente fazer na próxima semana, interromper e depois continuar? Bem lembrado, meu amigo. Eu vou ouvir a opinião dos amigos, mas eu acho que seria legal já fazer na próxima sexta. Ok. O que é que vocês acham? Pode Também ser? acho legal, tá na próxima sexta. Beleza, tá certo. Confirmado. Pronto, meu amigo. Maravilha. Deixa eu colocar então aqui para vocês a música. Eu vou parar agora de gravar. Vou interromper aqui a gravação. Inclusive,